Reencontro. Doutrina espírita. Temas e debates. Estudo. TV SEAC apresenta Reencontro com Sidney Fernandes. Bom dia para você que sempre acompanha as nossas transmissões aqui na página do Facebook do Centro Espírita Amor e Caridade, e você também nos acompanha pela Rádio SEAC a partir de agora e também o nosso canal do YouTube. Todas as nossas palestras, os nossos programas que antes eram ao vivo, todos feitos aqui nos estúdios da Rádio SEAC e TV SEAC, hoje são transmitidos aí via rede social, até quando nós pudermos novamente nos reencontrarmos e fazermos os programas aqui diretamente dos nossos estúdios. Hoje, dia 20 de maio, o ano é 2020, 9 horas 30 segundos, e nós estamos aqui para mais um programa Reencontro de sempre, toda quarta-feira às 9 da manhã, com o nosso amigo Sidney Fernandes, o qual nós cumprimentamos agora. Bom dia, Sidney, seja bem-vindo a mais um programa Reencontro. Bom dia, Theo, bom dia aos queridos espectadores. Estamos aqui para mais um programa Reencontro pela TV SEAC. E aí, Sidney, como está sendo esse momento aí? Porque você, dentre todos nós aqui que participamos das atividades da rádio e da TV SEAC, é o que mais está em casa durante toda essa pandemia que nós estamos atravessando. Já são quantos dias enclausurados? São 61 dias. 61 dias sem poder sair de casa, hein, Sidney? Isso, mas como escritor, a gente sempre procura isolamento, né? E eu estou produzindo bastante, trabalhando bastante. Você é testemunha de que nós não paramos aí de contribuir com os nossos textos, palestras e contatos com o pessoal que está em casa. Enfim, a gente está administrando bem esse momento. É verdade. Como eu disse, né, hoje, dia 20 de maio, nosso programa sempre traz um artigo de Sidney Fernandes. O artigo de hoje tem como título Profecias da Atualidade. Gostaríamos de pedir a todos que elevassem o pensamento, que vibrassem no bem, que pensasse naquela pessoa que você gostaria que estivesse junto com você agora, com muito carinho, aquela pessoa que não está mais conosco materialmente, que está no mundo espiritual. Vamos lembrar deles com muita afetividade, com muito amor, e vamos pedir a Jesus que abençoe nossa manhã, que abençoe o nosso programa, que os bons espíritos intuam o Sidney Fernandes em suas respostas, em suas palavras. E também, caso vocês tenham alguma pergunta, saibam que possivelmente pode ser uma intuição sua para que faça a pergunta e coloque, para que não só você, mas outras pessoas também tenham o conhecimento da resposta que vamos trazer aqui hoje dentro do programa Reencontro. Lembramos a todos vocês que, graças a Deus, graças a Jesus e os bons espíritos, o Centro Espírita Amor e Caridade, através da rádio, da TV, também do Sidney, de nós aqui, de toda a equipe, dos palestrantes e de todas as pessoas em geral que aqui trabalham, nós estamos fazendo o possível para que possamos manter esse contato com vocês, para que muitas pessoas não desanimem, porque muitas pessoas se desesperam num momento como esse. Mas esse não é um momento de desesperar, é um momento de parar e refletir no que está acontecendo e entender os sinais da espiritualidade, para que possamos seguir um caminho certo, um caminho reto, um caminho em que possamos principalmente ajudar aqueles que estão um pouquinho mais despreparados que nós. Nessa manhã de hoje, o programa Reencontro traz para você um assunto muito importante e nós gostaríamos que realmente você vibrasse em prol do Sidney Fernandes, para que as coisas que ele aqui disser não são coisas da boca para fora, passam por ele, através da espiritualidade, chegam até o seu coração, para que nós possamos não só levar adiante a doutrina espírita, mas também a sua esperança de, nessa encarnação, aproveitar o máximo possível, aprender o máximo possível e ensinar o máximo possível. O nosso programa Reencontro está no ar a partir de agora, e nós vamos já para a leitura aqui do artigo do Sidney, que facilita e muito já o nosso trabalho, com a divisão do artigo em tópicos. O nome do artigo é Profecias da Atualidade. Eu só quero, antes de você ler o artigo, quero agradecer a Elisete. Ela passou uma mensagem para nós aí agora. Está nos acompanhando pelo Facebook. E eu quero confirmar para ela que a doação já chegou, sim, para o SEAC. E muito agradecido, Elisete, lá da Itália, que está colaborando conosco
e eu quero agradecer a todo o pessoal do exterior, da França, de Portugal, que tem remetido as suas contribuições. Elisete, chegou sim pelo PayPal e nós vamos repassar isso para a direção financeira do SEAC. Muito obrigado, Elisete, lá da Itália. Vamos lá, então, para o artigo tem por título Profecias da Atualidade. Profetizaram os videntes de plantão com base em comunicações mediúnicas, canalizações, textos de Nostradamus e até nos segredos de Fátima, que depois da pandemia, porque passamos, viriam outras e outras até que todos os maus fossem eliminados da Terra. Pois é, Theo. Pessoas estão efetivamente... Radical esse pedaço, né, Sidney? Oi? Radical, né? As pessoas estão se aproveitando desse momento, muitas imbuídas de boas intenções, mas para fazer profecias e das mais terríveis, né? Dizendo que, nossa, isso é só o começo, vocês se preparem que a coisa vai piorar. Esse é o pior serviço que nós podemos prestar à nossa população, Theo. Você falou muito bem no começo, nós temos que nos preocupar em levar esperanças, boas notícias. E essa, sem dúvida, é uma fake news. Ninguém está autorizado aqui na Terra para anunciar que vai continuar ou vai parar. Nós vamos falar mais a respeito ainda hoje, Theo. Seguindo aqui, alguns mais otimistas marcaram dia e hora para o fim da pandemia, enquanto outros pragmáticos chegaram a apregoar que a divindade não pararia a ação enquanto sua obra não estivesse concluída. Marcar uma hora, Theo. Não tem jeito. A espiritualidade não marca datas, não marca horário. Quem estiver falando isso está enganado, porque não tem nada assim indefectivelmente programado para nós. Tudo depende do nosso comportamento. Daí, nós deveremos tomar cuidado com as datas, horários que são marcados, e outros que, infelizmente, estão dizendo que Deus começou a ação dele e não vai parar tão já. Não é bem assim, Theo. Tudo vai depender, como você vai ver lá na frente, da nossa reação, do nosso comportamento. É bem verdade que a humanidade foi chamada ao despertamento, para reavaliar sua conduta perante as leis divinas e de respeito para com os demais habitantes do planeta Terra, maiormente os que pertencem às nações subdesenvolvidas ou em desenvolvimento. Infelizmente, enquanto a nossa situação está tranquila e equilibrada, esquecemos-nos de que somos moradores do mesmo mundo e achamos que cada um deve se virar sozinho e resolver os seus próprios problemas. Sidney. Pois é, Theo. Sem dúvida, nós temos que encarar uma situação como eu nunca vivi nos meus mais de 70 anos. Eu só ouvi falar da gripe espanhola de 1918, porque meu pai falava a respeito, porque eu sou espanhol também, e meu pai e meu avô são originários da Espanha, pelo lado do meu pai, e também tive informações do lado do meu avô materno, que veio da Itália por volta de 1904. Eles falavam realmente de coisas terríveis que aconteceram lá na Europa, e eles foram obrigados a fugir para o Brasil, fugir da miséria, fugir da doença, fugir da guerra. Muito bem, eu nunca havia vivenciado uma situação tão difícil como pela qual estamos passando agora. Mas, na verdade, Theo, nós temos que tomar cuidado ao analisar uma situação como essa e achar que isso aí é alguma desgraça programada, alguma maldição. Não tem nada disso, Theo. Nós estamos colhendo aquilo que nós semeamos. Mas, espera aí, eu não fiz nada de mal para ninguém. Podemos não ter feito nesta existência. Mas se formos olhar a situação geral do planeta, se hoje fôssemos retirar daqui os egoístas, os vaidosos, os orgulhosos, não sobraria ninguém para viver na Terra, Theo.
Então, na verdade, nós ainda estamos engatinhando no processo evolutivo. Isso significa que a espiritualidade, de tempos em tempos, nos traz um alerta, nos traz um aviso para que nós nos melhoremos. Porque as pessoas confundem, acham que estão aqui em colônia de férias, acham que estão aqui para usufruir da vida. Alguns, infelizmente, acham que vão viver para sempre. Eu acho que eles só podem pensar isso, porque tal é a sua ganância, tanto para arrecadar dinheiro de forma honesta como desonesta, que eles acham que vão ter aí 3 gerações suficientes. Eu contei uma história aqui, tempos atrás, numa palestra que você até veiculou para mim, tanto na Rádio TV SEAC como na FM 87, em que eu conto a história de um indígena que ficou surpreso com a ganância do homem branco. E nós estamos exatamente vivendo isso. Uma distância social muito grande. Eu vivi uns tempos na Itália, Theo, e a gente olhava assim, depois do Mediterrâneo, umas desgraças, doenças, dificuldades. Os africanos passando assim por muitos problemas, sem alimentação, sem os cuidados primários para uma boa vida, com doenças, malária, febre amarela, isso do outro lado do Mediterrâneo, onde a expectativa de vida em alguns países, às vezes, não ultrapassa 30 anos. E do lado de cá do Mediterrâneo, a glória da Europa, com todos os seus avanços, toda a sua tecnologia e todo o seu dinheiro. Ora, todos somos irmãos. Não é justo que alguém venha aqui para a Terra só para sofrer e ter uma expectativa de vida baixa, uma qualidade de vida baixa, enquanto que do outro lado do Mediterrâneo, na Europa, as coisas são bem diferentes. E aqui no Brasil não é muito diferente também, Theo. Se nós olharmos lá, eu já visitei o interior do Nordeste, situações difíceis. As favelas cariocas, mesmo em São Paulo, pessoas vivendo à míngua. Deus criou a todos nós para que todos usufruíssemos plenamente tanto do nosso corpo como das benesses oriundas do nosso planeta Terra. Ora, Theo, enquanto não se restabelecer esse equilíbrio social, o homem vai continuar sendo cutucado. Porque no momento atual, Theo, me responda sinceramente, há alguma diferença entre as pessoas? Hoje não, né, Sidney? Hoje tá tudo igualado, né? Tá bem nivelado. Você pode ter muito dinheiro na sua conta, você pode ter muito dinheiro no seu colchão, mas todos estamos na mesma situação. Eu posso ter muito dinheiro, mas não posso viajar, não posso comprar um carro novo, não posso comprar roupa nova, não posso nem sair de casa. É bem verdade, Theo, que muita gente está sofrendo muito mais do que nós. Eu ouvi um comentarista esses dias dizendo o seguinte: vocês estranham que as pessoas não permaneçam em suas casas durante essa epidemia? Há 2 elementos necessários para que a pessoa fique em casa. O primeiro, que ela não precise trabalhar, que ela tenha dinheiro suficiente para sobreviver sem ter que trabalhar. E o segundo, consciência. Se faltar um desses 2 elementos, a pessoa não vai ficar em casa. Ela vai morrer de fome? Ela tem que sair para buscar alimento, buscar subsistência. Ou então, ela tem dinheiro para ficar em casa, mas não tem consciência, aí ela sai de casa também. Então, Theo, você vê que está vendo assim, existe, nos tempos, sempre existiram essas distorções sociais. E agora, durante a pandemia, nivela-se a questão do alcance financeiro. Você pode ter muita fama,
muito dinheiro, muito poder, mas você está limitado a usufruir dos bens que você tem, seja rico ou seja pobre. Agora, existem aqueles que estão numa situação pior ainda. Como eu falei, alguns que não podem, têm que sair de casa para tentar buscar algum alimento, ou trabalhar, ou fazer algum bico, mesmo com a pandemia. Então, a Terra está sendo chacoalhada, ela está sendo chamada para o despertamento, para que nós façamos uma reflexão e reavaliemos a nossa conduta, Theo. Porque essa história aí de dizer que enquanto eu estou bem, está tudo bem, e o resto que se vire, isso não é um comportamento cristão. Não estamos aqui em colônia de férias. Temos que nos lembrar que estamos aqui para evoluir e para atender as pessoas menos aquinhoadas, as pessoas que têm menos poder do que nós temos, menos dinheiro do que nós temos. Daí a importância de continuarmos continuarmos com as nossas campanhas para poder atender com cestas básicas, com o atendimento de atividades essenciais, o acolhimento dos albergados, enfim, daí a importância da continuidade da nossa campanha. Não posso me queixar, as pessoas estão respondendo presente. Agora, no geral, no planeta Terra, nós precisamos ainda de muito respeito em relação aos nossos semelhantes. Essa história de que enquanto eu estou bem, está tudo bem, e o resto que se lasque, isso não faz parte da programação da espiritualidade. Não é isso que Deus espera de nós, Theo. Infelizmente, enquanto nossa situação está tranquila e equilibrada, esquecemos-nos de que somos moradores do mesmo mundo e achamos que cada um deve se virar sozinho e resolver os seus próprios problemas. Esse foi o texto que a gente leu anteriormente. Agora, seguindo. No campo, quando um cavalo é indolente ou rebelde, o domador começa lhe aplicando leves batidas com a varinha de marmelo em suas pernas. Se o animal estabiliza o galope, tudo bem. Se insiste no empagamento, os golpes sobem para o dorso. Se mesmo assim não se apruma, o animal passa a sofrer o trauma do chicote e das esporas. Theo, o que acontece conosco, antes de vir a dor intensa, antes de nós virmos para uma vida nova com uma deficiência, ou com um câncer já inato, ou com um problema no fígado, que possa representar aí até uma breve vida, Deus não permite que a gente sofra assim o impacto das nossas faltas logo de começo. A não ser que seja uma coisa muito séria, muito grave. No caso de um crime, um assassinato, um suicídio, ou mesmo quando as pessoas acabam por dizimar populações inteiras, aí o efeito é imediato. Mas a grande maioria das pessoas, Theo, elas não pecam assim por graves crimes. Geralmente as pessoas se comprometem por omissão, por acomodamento, por egoísmo pessoal. Então, o que acontece? Nesta vida, eu vim com condições suficientes, tanto para cuidar da minha família, como cuidar do meu próximo. Como muitas pessoas estão fazendo, ajudando não apenas a nossa instituição, mas muitas outras campanhas. Muito bem, estou procurando fazer o meu melhor. Mas não, alguns não. Não, a minha vida é minha, o meu dinheiro é meu. E quando, na verdade, Theo, nada é nosso. Desculpe a expressão um pouco agressiva, mas nós nascemos nus e vamos voltar nus para a espiritualidade. Tudo que nós temos, o corpo, a roupa, o dinheiro, o carro, a casa, tudo isso nos foi outorgado por Deus como empréstimo. E pensar que cada um tem que cuidar da própria vida e o resto que se lasque,
é a tendência natural do homem da terra, o homem egoísta. E como que Deus conserta essas coisas? Bom, no começo é uma doençazinha, um probleminha, um transtorno financeiro, uma desilusão amorosa, um desemprego, depois uma doençazinha que faz você... Puxa vida, porque quando a gente fica doente, Theo, a gente começa a lembrar de Deus de novo, né? A gente esquece completamente da divindade, esquece da religião. Quando tá tudo bem, né? E aí, quando começa a água a subir no queixo, a gente começa a lembrar de Deus de novo. Então, Deus manda um probleminha, assim, vai de leve, né? Como se fosse o que acontece no campo. Você deve ter vivenciado, eu vivi no campo também uns tempos. No começo, quando você tem um cavalo assim, meio esperto, meio irrequieto, ou meio preguiçoso, quando se mexe, o que você faz? Pega uma varinha de marmelo e dá umas batidinhas na perna dele. Ele entende que ele não está agradando, que ele tem que se movimentar. Tem que acordar, né? Tem que dar uma acordadinha. Para alguns animais, Theo, basta isso. E ele já se encaixa, pronto, já vai cumprir a sua obrigação lá. Outros não. Outros, a batidinha na perna, ele anda um pouquinho e para. Já para. Aí você sobe a sua varinha de marmelo e começa a bater no dorso dele, na barriga dele, assim perto do pescoço. Aí ele acorda e anda mais um pouquinho, depois para de novo. E aí, quando você vê que não tem jeito, que somente com uma atitude um pouco mais severa, que o animal vai se arribar, vai se disciplinar e vai passar a cumprir as suas funções, bom, aí você parte para o relho e para as esporas, o chicote. E não é assim que acontece na vida, Theo? Da mesma maneira, né? Deus vai graduando a sua intervenção em nossas vidas. Olha, meu filho, melhora o seu comportamento, melhora, pensa no seu semelhante, leve a sua religião a sério, seja menos egoísta, cuide bem dos seus filhos, seja fiel à sua esposa, seja fiel ao seu marido, cuide bem da sua mãe, do seu pai, seja honesto no seu trabalho, seja trabalhador. E vem esses conselhos. E esses conselhos vêm através de que forma, Theo? Através dos nossos pais, nossos professores, o sacerdote, o pastor evangélico, o orador espírita, uma mensagem que cai em nossas mãos, um livro que a gente lê. Tudo isso é a batidinha da varinha de marmelo nas pernas, Theo. Bom, aí você dá uma melhoradinha, dali uns tempos, quer saber de uma coisa? Eu vou cuidar da minha vida. Acomoda aí, de novo, né? Começa a cuidar da vida, e aí vem uma coisinha pior. Puxa vida, eu estava tão bem de saúde, agora não para de doer minha barriga, estou com dor de cabeça, me dá essa dor no joelho aqui, meu organismo não está funcionando direito. É a batidinha um pouco mais forte, Theo. E aí a gente, mesmo com esses avisos, continua na base da indolência, na base do egoísmo, e não é assim que acontece a nível universal, Theo. Quantas nações poderosas poderiam acabar com a fome, a falta de educação, a falta de tecnologia, a falta de cultura nos países ditos, vamos dizer assim, subdesenvolvidos e em desenvolvimento. E o que fazem as outras nações? Deixa do jeito que está. Manda alguma contribuiçãozinha lá e prosseguem com a sua vida. Bom, aí vem a cacetada para valer, Theo. E aí, tanto a nível particular como a nível mundial, que é o que estamos vivendo no momento, venha um aviso bem rigoroso, bem intenso, para a gente se lembrar de que somos todos irmãos, de que estamos aqui para auxiliar uns aos outros e de que as coisas não são como a gente pensava, de que nós nascemos privilegiados, em berço de ouro, e o outro que se vire,
o que mora lá no alto da cidade tem direito de ter uma vida boa. O outro que mora lá no Jaraguá não tem. Que história é essa? Somos todos iguais? Somos todos filhos de Deus? Todos temos direito a ter uma vida digna. Então, Theo, longe de a gente considerar que a atual epidemia seja um castigo de Deus, nada mais é do que a colheita que estamos tendo à disposição dos espinhos que nós plantamos. Não é exatamente isso que estamos observando atualmente em nossa sociedade? Somente precisaremos passar por novas dores se as que sofremos não modificarem o nosso interior para melhor. Muitos de nós aprendemos a lição com as batalhas travadas e não tornaremos a repetir os erros do passado. Daí terem sido prematuras quaisquer profecias, tanto as que previram o caos como as que cantaram vitória antes da hora. O futuro será construído a partir do nosso comportamento, Sidney. Pois é, Theo. Essa história de a pessoa prever o futuro é complicado. Por quê? Porque o futuro, Theo, é construído a cada momento, a cada instante, a cada gesto, a cada palavra, a cada atitude que cada um ou cada nação venha a desenvolver. Então, fica complicado alguém dizer assim, olha, vai acontecer tal coisa. Só tomar cuidado. Mesmo que Mesmo que dependesse de uma única pessoa, seria complicado, mas são milhões, bilhões de espíritos envolvidos e não dá para dizer o que vai acontecer daqui a 5 segundos, né, Siri? Porque cada pessoa, cada espírito no planeta tem uma atividade diferente, então não dá para você falar, tal dia vai acontecer isso. É complicado, né? No próximo tópico, nós vamos falar mais especificamente sobre essa possibilidade de prever o futuro. Eu pergunto para você, e aí já passo para você ler esse tópico, é possível a gente prever o tempo, Theo? Como funciona a previsão do tempo? Pela visão ampla e panorâmica dos satélites e de outros instrumentos atmosféricos. Se os ventos não mudam e a pressão do ar se mantém a mesma, há grandes probabilidades de acerto na previsão. Um homem colocou... Eu faço outra pergunta agora, Theo. Se é possível, com os instrumentos aqui da Terra, a gente prever o tempo, e note bem, desde que os ventos não mudem, desde que a pressão atmosférica não se altere. Desde que eles colaborem, né? Estamos aí a toda hora dando risada, falando, esse pessoal lá da previsão do tempo não acerta uma, né? Não é que eles não acertam, é que eles falaram... É previsão, né, Sidney? Oi? É previsão, né? Eles não estão taxando que é batata aquilo, né? É uma previsão. Então, aí nós temos uma metáfora muito boa para depois entrarmos na parte da previsão do futuro do homem propriamente dita. O especializado em previsões atmosféricas, ele fala, olhando os aparelhos, o que pode acontecer dali uma semana se não tiver alteração na pressão atmosférica, se não mudar o vento, enfim, com base naquilo. E com relação ao futuro, o que você acha, Theo? Os espíritos podem prever o futuro? Um homem colocado no cume de uma alta montanha terá uma visão muito mais ampla do que o viajor, pois de um golpe de vista conhecerá todos os acidentes do terreno, de um extremo a outro, na estrada que lhe esteja diante dos olhos. No domínio da vida espiritual teremos o mesmo fenômeno. Espíritos superiores são como um homem da montanha, pois para eles o espaço e o tempo não existem. Essa expressão não é minha, Theo. Ela está contida no livro A Gênese, de Allan Kardec. Ele é bastante... a explicação que ele dá é bem mais extensa. Eu dei uma resumidinha ali. Mas olha só a metáfora que o espírito faz. Um homem sai de uma cidade para chegar a outra, ele vai ter que passar por um deserto, uma extensa planície.
ele só tem a visão horizontal dele. Um homem que está numa montanha bem acima dele, lá de cima ele vê que dali a 10 quilômetros vai ter um oásis. Mas dali mais 10 quilômetros existe um pessoal que está esperando que os viajantes passem por ali para os assaltarem, para os despojarem dos seus bens. E lá mais adiante tem uma ponte assim com água límpida, fresca, e um pouco mais adiante tem uma floresta. Então, lá de cima, o homem que está em cima da montanha, se pudesse dizer, dar uma comunicação para o homem que está viajando, aquele que está somente tem a visão horizontal. Olha, toma cuidado que depois que você passar por aquele oásis que tem ali a 10 quilômetros, dá uma desviada, porque lá na frente você poderá ser assaltado. Aí o homem não vai em linha reta, ele contorna o perigo e chega depois na água fresca, chega na floresta e chega no seu destino. Foi previsão do tempo, Theo? Ele previu o futuro? Não. Não. Ele está tendo uma visão privilegiada. Assim também, aquele que faz a previsão do tempo, ele tem uma visão mais ampla, porque os satélites mostram para ele as nuvens, a direção do vento, as frentes frias que estão se aproximando, as nuvens. Então, não se trata propriamente de previsão do tempo, é a possibilidade de você ter instrumentos à sua disposição. Na espiritualidade funciona também assim. Espíritos, ainda que não tenham a elevação daqueles que sejam próximos de Deus, porque somente Deus sabe exatamente o que vai acontecer conosco, esses espíritos podem vir nos alertar dos entraves da existência. E aí você vai me perguntar assim, bom, então, nesse caso, esse pessoal que faz as previsões aí, eles podem, então, fazer essas previsões? Não seria essa a pergunta seguinte que você me faria, Theo? Sidney, seria com certeza essa pergunta. Há que se considerar, entretanto, que a extensão e a penetração da vista são proporcionais à elevação que cada um alcançou na hierarquia espiritual. Espíritos inferiores têm, a exemplo do próprio homem encarnado, visão circunscrita e limitada, pois pouco se afastam do nosso globo, ao qual se acham ligados. Então, vamos colocar os pingos nos is. Há espíritos que têm assim uma visão bem mais ampla e podem assim até dizer, olha, meu filho, se você fizer isso, vai acontecer isso, se você fizer isso, vai acontecer isso. É a varinha de marmelo batendo, por enquanto, nas pernas. Né? Agora, são espíritos um pouco mais elevados, vai dependendo da gradação desses espíritos. Agora, há espíritos, Theo, que têm a mesma visão que nós temos. Eles estão tão ligados à Terra, e não é o fato de estarem mortos, desencarnados, que eles sabem tudo. Então, foi um dos pontos principais abordados por Allan Kardec na codificação da doutrina. Não é porque morreu que vira santo ou vira sábio. A evolução do nosso sentimento, nós nos tornamos melhores, de coração melhor, e nos tornamos mais cultos, Theo, não é num passe de mágica. Isso depende da introspecção, da reflexão, do estudo, do afinco que você vê desenvolver as suas atividades. Então, tem espírito aí que está morto, está desencarnado e sabe muito menos do que nós. E então aí vem aquela questão. Bom, então você está admitindo que alguns podem realmente dar algumas dicas do futuro e outros são mistificadores? Exatamente isso, Theo. Alguns chutam, criam fake news espirituais, trazem comunicações
com datas, e isso aí tem que ser visto por nós com muita precaução, com muita prudência, porque os espíritos não é porque morreram, porque desencarnaram, que sabem tudo. Devemos sim suspeitar dessas previsões que marcam datas, que são extremamente radicais, ou então que dizem assim, não, daqui uma semana tudo vai se resolver. Não é assim, Theo. A natureza não dá saltos. Ah, mas não tem espírito que poderia falar exatamente o que pode efetivamente acontecer? Tem. E aí eu pergunto para você, Theo, por que eles não revelam o futuro? Espíritos superiores que podem ver o começo e o fim de cada período do ser encarnado geralmente não revelam o futuro, pois o homem comum não suportaria esse conhecimento. Exatamente, Theo. Se o espírito chegar para mim aqui assim, meu filho, você pode jogar na Mega que você vai tirar uma nota preta aí. Mas quando vai acontecer isso? Hoje, quarta-feira? Ou no próximo sábado? Não. Vai acontecer daqui 2 anos. Bom, a partir de agora eu já começo a gastar por conta, né? Já era. Aí eu já paro de trabalhar, eu já faço um comprometimento daquilo que eu vou ganhar, já compro um carro novo, enfim, bagunço a minha vida em cima de uma previsão. Eu lembrei de... E, na verdade, Theo, muitas vezes, ou no mais das vezes, nós não estamos ainda adequadamente preparados para saber o que vai acontecer. Ah, mas não tem aquele caso assim que a gente tem uma intuição? Tem. E mesmo assim, essas intuições são liberadas a conta-gotas pela espiritualidade e fica esperando ver qual a sua reação. Ah, eu tenho intuição de que eu preciso me aproximar um pouco mais de uma creche lá para poder ajudar aquela gente lá. Se eu sigo essa intuição, ela vai um pouco mais adiante. Lá nessa creche eu encontro uma criança com a qual eu me afinizo, e aí, de repente, a minha esposa fala, olha, a gente está querendo mais um filho mesmo, eu não posso ter mais filho, e então, o que você acha de a gente adotar uma criança? Você percebe, Theo, que a espiritualidade vai nos dando chances. Dependendo do comportamento, vai ser o futuro, vai ser o amanhã. Por isso, Theo, cuidado com as previsões absurdas, esses atuais profetas do absurdo. Normalmente, os espíritos não podem revelar para nós o futuro de uma maneira muito específica. Nós não suportaríamos essas revelações e poderíamos colocar a perder a atual vida, Theo. É isso aí. Lembrando que aqui é o último trechinho, só para encerrar o nosso artigo, os seus comentários. Nós temos 3 perguntas aqui ao finalzinho do programa das pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais, Sidney. Daí vem assim o nosso último texto, né? Daí foi o que você acabou de dizer. Daí o cuidado que devemos ter com os atuais profetas do absurdo, pois o futuro do homem é construído a cada dia, em cada gesto e em cada atitude, seja ela altruística ou egoística. Os espíritos podem nos mandar recados? Sim. E aí eles vão nos analisar se os recados estão trazendo benefício ou não para a nossa evolução espiritual. Se nós estamos usando dessas informações privilegiadas só para o nosso benefício ou estamos pensando na coletividade, estou pensando no meu filho, na minha esposa, no meu chefe de trabalho, na minha cidade, no meu país, enfim, depende. Se a minha atitude for altruística, que é o inverso do egoísmo, eles continuam nos municiando, fornecendo. Sabe aquela história, Theo, de que quando você começa... Isso acontece muito comigo, e não é que eu sou privilegiado, é que eu, quando percebo que a espiritualidade me dá uma oportunidade, esse artigo eu escrevi ontem, Theo.
Ele surgiu numa caminhada que eu estava fazendo com a minha esposa e ela fez alguns comentários. De repente, quando eu cheguei em casa, encontrei um texto aqui, um texto lá. Isto aí, esse texto, Theo, tem pouco mérito meu. É a espiritualidade que me inspirou para escrever. E não é que eu seja um grande médium, não, nada disso. É que eu ouvi e captei, transformei em artigo, mandei para o meu revisor, ele aprovou, disse que está bom, e aí coloquei à sua disposição. Mas, Theo, muitas pessoas recebem auxílio ou inspirações da espiritualidade e não fazem bom uso disso. É verdade. Sidney, aqui, lembrando a vocês, o título do nosso artigo de hoje foi Profecias da Atualidade, de autoria de Sidney Fernandes. Você já encontra esse artigo em www.sidneyfernandes.com.br. Faltando 10 minutos para o encerramento do nosso programa, Sidney Fernandes, temos aqui 3 perguntas para o programa de hoje. Algumas delas em relação mais ou menos ao nosso artigo, apenas uma que não. Temos aqui uma pergunta da Maria Antônia, da Ivone Silva e uma da Michele Michels. Vamos começar com a da Maria Antônia, que acompanha o nosso programa pela sua página no Facebook, Sidney Fernandes Escritor. Ela diz assim: essa situação do coronavírus não mostra para principalmente os fanáticos que não existe religião melhor do que a outra, afinal Deus é único. Será que tem gente que ainda acha que a sua religião é melhor que a dos outros e não vai ter vítimas? Perfeito. Eu achei muito oportuna a colocação da nossa consulente. É para mostrar mesmo que ninguém é melhor do que ninguém. Não é porque eu professo uma determinada religião que eu vou ser privilegiado. Não tem nada disso. Perante Deus, somos todos iguais. Há pouco tempo você leu um artigo meu aí, em que eu mostrei que um indivíduo que não tinha religião nenhuma, não sei se você está lembrado, Theo, de um indivíduo que cuidava de plantas, cuidava uma proteção ao meio ambiente, e ele desencarnou, falou: tô frito, nunca tive religião, lascou. Eu vou pegar o meu agora. E chegando lá, ele foi plenamente bem recebido na espiritualidade, melhor do que muitos religiosos. Por quê, Theo? Porque não importa se você tem religião, se você não tem, o que importa é que você seja útil, que você respeite a natureza. Não importa se eu sou católico, evangélico, messiânico, protestante, espírita, budista, são apenas meios de que os homens se utilizam, espécies assim, de muletas, para se manterem no bem, equilibrados. O que importa, Theo, é que a cada dia nós sejamos um pouco melhores do que ontem. A cada noite eu faço uma introspecção e pergunto para mim mesmo: será que eu estou melhorando? Será que no dia de ontem eu fiz alguma besteira? Ah, fiz sim. Bom, então, nesse caso, amanhã eu vou tentar não fazer mais. Não é essa expressão de Santo Agostinho que a gente tanto fala em nossos programas, Theo? É verdade. De Santo Agostinho, qual que era a religião de Santo Agostinho? Tudo bem, ele destacou-se como um grande católico e foi canonizado. Ele foi também um grande bispo, chamado Bispo de Hipona, sem dúvida, uma expressão gloriosa no meio dos católicos. Mas ele, por exemplo, era plenamente aceito pelos irmãos do Reino Unido, que aceitavam plenamente as suas ideias. Como ele era da mesma linha de muitos, do reformador, do criador do protestantismo, ele é bem aceito pelos evangélicos, ele é bem aceito pelos espíritas, enfim, não tem, não é que ele não joga para um time só, ele joga em favor da humanidade, né? Então, nós temos que entender
que não é a religião que vai prevalecer, não é porque eu torço para o Corinthians ou para o Palmeiras que eu vou ser favorecido. Vai sim, o importante vai ser o meu comportamento, a minha melhoria, se eu estou tendo empatia pelo semelhante, se eu estou tendo solidariedade, se a cada dia que passa eu sou um pouco melhor. É isso que interessa. Daí, o homem que cuida do animal, cuida da natureza, está também fazendo um serviço tão importante para a humanidade como o religioso. Você não precisa ter uma determinada religião para fazer o bem, Theo. Você precisa, sim, compenetrar-se de que é filho de Deus e está aqui para melhorar, para evoluir e para tornar a vida do outro um pouco melhor. Santo Agostinho foi um revolucionário que criou o protestantismo, que era um bispo que, de repente, revoltou-se com alguns desmandos, é muito respeitado e é muito enaltecido pelos nossos irmãos evangélicos, protestantes. Por quê? Porque ele fazia parte da mesma linha de Santo Agostinho. Agora que eu, pensando um pouco melhor, eu fiz a conexão entre os dois. Daí a gente dizer que Santo Agostinho é aceito por gregos e troianos, tanto pela Igreja Católica, evangélica, protestante, espírita, ou nossos irmãos lá da Inglaterra, que tem também uma igreja própria e que também aceitava Lutero e, por consequência, por extensão, Santo Agostinho. Pode fazer pergunta, Theo. Tá certo, Sidney. A Michele Michels diz assim: bom dia, amo esse programa, vocês são maravilhosos. Obrigado, Michele. A respeito da previsão que havia para a Europa no aniversário do Sidney, poderia ser, na verdade, um sentimento de que estava para acontecer essa pandemia? Michele, se a gente for dar uma olhada aí nas previsões, nas cartas lá de Nostradamus, elas são tão genéricas que você vai encontrar de tudo lá. Inclusive, essa previsão de que dia 20 de julho de 2019 ia acontecer uma desgraça muito grande, ou então o mundo ia modificar-se. Olha, Michele, se a gente for pegar todas as previsões genéricas, a gente sempre vai encontrar alguma coisa que aconteceu parecida com aquilo. É bem verdade, Michele, que há muito tempo, tanto Jesus, os profetas, os espíritas e muitas canalizações estão mandando avisos. Isso é verdade, eu admito isso. Não se trata, vamos dizer assim, especificamente de uma previsão do que vai acontecer, mas são recados, avisos. Porque a espiritualidade, naquela brincadeira que eu falei, de bater com a varinha de marmelo na perninha do cavalo, também funciona com os avisos que vêm da espiritualidade. A minha discordância, Michele, é de que as pessoas citem datas. Você quer um exemplo? A minha esposa, que lê muito a esse respeito, ela falou para mim assim, olha, no dia 19 começarão a aparecer boas notícias. E quando a Europa começou a abrir, liberar um pouco as escolas, o trânsito das pessoas, exatamente no dia 19, ou mais propriamente no dia 18, na segunda-feira, ela falou, não falei que tinha uma previsão aí. Então, ela, de uma certa forma, acertou, né, com base em algumas previsões. Mas, infelizmente, essas boas notícias restringiram-se aos países que tomaram cuidado, que tiveram medo, que tiveram assim bastante juízo e fizeram um isolamento adequado, enfim. Mas, infelizmente, para nós aqui da América, Brasil, Estados Unidos, essas boas notícias ainda não estão se concretizando. Mas eu admito, viu, Michele, que
de vez em quando, os espíritos mandam algumas dicas, né, para a gente, como diria meu avô, colocar as barbas de molho. Sidney, a gente já chegou ao final do programa, mas como ainda, até porque chegou uma outra pergunta aqui, eu pediria que você desse uma abreviada, talvez a gente até voltasse a elas dentro do Pinga Fogo na sexta-feira, até para a gente não tomar muito mais aqui o tempo que tem, né? A Ivone diz assim, ó, bom dia. Quando a doença já se instalou, você faz tudo e não acha o que é, e vive no sofrimento. Ela diz que está há 1 ano sofrendo. Nós encaramos as doenças... É Ivone o nome dela? Isso, Ivone Silva. Nós encaramos as doenças, Ivone, sempre sob o aspecto assim mais terrível. E quem tem dor tem pressa. Ainda agora de manhã, eu fiquei sabendo de algumas pessoas que foram a hospitais em São Paulo em busca de tratamento, não necessariamente ligados a coronavírus, mas pessoas que, por exemplo, têm que fazer a diálise ou tem outro problema qualquer, e encontraram os hospitais fechados por causa dos feriados que começaram em São Paulo. Então, essas pessoas, a dor não tem feriado. Então, eu entendo, Ivone, que esse momento esteja sendo difícil para você. No entanto, Ivone, não há dor que não tenha causa. Não há efeito em relação ao qual nós não tenhamos tido alguma participação. E quando nós desencarnamos, a gente começa a saber o porquê exatamente da dor, porque no momento atual, em virtude dos esquecimentos que a própria vida nos traz, não dá para a gente saber por quê. Dá uma impressão assim de desânimo, dá uma impressão de que é um sofrimento, uma dor que em relação ao qual eu não tenho nada a ver com isso. Ela é como se fosse um raio na minha vida. Não é assim, Ivone. A minha indisposição gástrica, o meu problema cardíaco, a minha dor de cabeça, a minha deficiência, tudo isso, Ivone, deve-se a alguma causa. Não estou querendo insinuar, Ivone, que você tenha sido uma pessoa má no passado, porque muitas das nossas dores e doenças são pedidas por nós, solicitadas por nós. Quer que eu dê vários exemplos? Chico Xavier, um espírito bondoso, puro, passou a vida inteira com problemas sérios de próstata, de vista, problemas cardíacos, e era um homem bom. E vou ter aí muitos outros exemplos. Geralmente, Ivone, antes de encarnarmos, eu lembro de um caso narrado por André Luiz no livro Missionários da Luz, em que, de repente, uma senhora, ela pediu, olha, eu quero renascer com um problema na tireoide. Mas por que, minha filha? Porque na vida passada eu tive um problema assim, 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 e essa doença vai me manter assim bem alerta para que eu não cometa os enganos da vida anterior. Então foi uma doença até propriamente pedida pela própria pessoa. Só que agora, Ivone, a gente não se lembra disso. O que nós temos que fazer é aceitar com resignação a cruz que, infelizmente, estamos levando. Com essa resignação, virão os auxiliares da espiritualidade, virá ajuda de Deus para a gente suportar melhor. Se for possível a eliminação da doença, muito que bem. Se não, ao contrário, vamos ter forças para melhor suportá-la. Apegue-se a Deus, Ivone. Ore sempre. Entenda que Deus não nos manda nenhuma dor, nenhum sofrimento para sempre. Tudo tem um tempo certo. Tudo tem uma função certa para que possamos
modificar o nosso interior. Não é exatamente isso que está passando o mundo agora? Uma doença global para que a gente desperte para a nossa solidariedade, para o amor que às vezes está meio paradinho em nosso coração? Ivone, ore bastante, confie em Deus e daqui a pouco essas coisas vão melhorar. E, por último, para encerrar aí o nosso programa, temos aqui a colocação da Joana. A Joana é de Bauru. Ela diz assim, Sidney: o médium tem responsabilidade com as mensagens de espíritos que fazem previsões? Nós devemos, mais uma vez, atentar para aquela expressão de Jesus: orai, vigiai, para não cairdes em tentações. Nós damos comunicação, damos vazão à comunicação dos espíritos que atraímos. Se um médium, vem um espírito e dá uma ordem para um médium, você falha um palavrão. Se o médium estiver habituado a falar esse palavrão no seu dia a dia, as suas comportas vão se abrir e o espírito vai conseguir falar o palavrão. Dê um murro em cima da mesa. Se for hábito, se for a tendência natural do médium à agressividade, o espírito vai conseguir dar o murro em cima da mesa. Agora, eu estou cansado de ver espírito que quer falar palavrão, quer transmitir más mensagens e não conseguem por causa dos filtros estabelecidos pelo intermediário. Então, o orai e vigiai é esse filtro que impede que nós venhamos a transmitir mensagens inadequadas. Vocês ficam agora com a palavra amiga do Sidney. Nós voltaremos na próxima sexta-feira, às 15 horas, com o programa Pinga Fogo, perguntas e respostas para vocês aqui no Centro Espírita Amor e Caridade, através das nossas redes sociais. Sidney Fernandes. Você manda um e-mail para o Sidney Fernandes, 1948@uol.com.br, ou mande uma mensagem para o 998101948, escolhendo o livro do Sidney que você gostaria de adquirir em formato PDF para você ler no seu computador, no seu tablet ou no seu smartphone, e o Sidney com certeza vai enviar para você. Lembrando que você escolhe um livro e o Sidney envia para você, independentemente de qual local você esteja. Esse formato aí é bem mais fácil para ele te enviar. Eu tenho a grata satisfação de dizer que 12 livros por enquanto, e se tudo der certo, em setembro teremos um novo livro e, se tudo der certo, até dezembro nós teremos o relançamento de mais uma obra de Richard Simonetti. Então, eu vi há poucos dias aí, Theo, um pessoal fazendo uma campanha maravilhosa, uma biblioteca que as pessoas, mesmo no centro da pandemia, estão disponibilizando as pessoas, tomando os devidos cuidados, jogando álcool nos livros, mas emprestando para as pessoas. Nós estamos fazendo a nossa parte. Graças a Deus, eu tenho, e graças à ajuda dos bons espíritos e dos irmãos aí do SEAC, eu tenho atualmente 12 obras editadas que estão sendo colocadas à sua disposição, gratuitamente, para que você possa, enquanto está em casa, ter aí a possibilidade de uma leitura que eu espero possa lhe trazer algum benefício. Convido-os agora à nossa oração final. Amigo Mestre Jesus, queremos agradecer pelos bons mensageiros que estão nos envolvendo nesse instante e todos aqueles que estão nos acompanhando as nossas transmissões. Jesus, leve até eles o seu consolo. Aqueles que sofrem, aqueles que têm dor, aqueles que têm desesperança, aqueles que foram iludidos e agora se sentem desiludidos. Além disso, Jesus, todos aqueles que se consideram os nossos inimigos, que recebam a nossa vibração positiva, nosso abraço de carinho e reconciliação. Que recebam também os nossos dirigentes, nosso presidente, nossos governadores, nossos prefeitos, nossos homens de frente junto à pandemia, médicos, enfermeiros, auxiliares, criaturas que estão dando a própria vida
em favor da humanidade. Abençoe a todos eles, Jesus, e que a sua paz, Mestre, continue sempre em nossos corações. Reencontro. Doutrina Espírita. Temas e debates. Estudo. TV SEAC apresenta Reencontro com Sidney Fernandes.